afirmar que é uma palavra de ensino para a igreja, amém? Nós temos que aprender com a palavra do Senhor. Afinal de contas, nós não somos igreja para ficar fazendo evento, nós não somos igreja apenas para distrair e entreter, nós não somos igreja apenas para amenizar a dor, mas nós somos uma igreja que tem como lema igreja para congregar e uma família para se desenvolver. Não basta só fazer parte, pertencer, mas nós temos que crescer, desenvolver, certo? Uma criança na família, ela se desenvolve, ela cresce fisicamente, espiritualmente, socialmente, emocionalmente, ao ponto de em um momento ela vai encontrar uma pessoa, vai constituir sua família, vai sair de dentro de casa. Então nós não vamos ficar ali sempre, debaixo do cuidado, daquele tutor. Mas o objetivo de cada um de nós como crente é que a gente pode chegar ali, nascer de novo, crescer, aprender, ser instruído, chegar um momento que nós não vamos depender tanto de outras pessoas para caminharmos na fé e até chegar ao ponto de ensinar e fazer discípulos e ensinar essas outras pessoas, amém? Então por isso que a igreja é um lugar para nos desenvolvermos. E tem dois fatores extremamente importantes, eu vou dizer 3 para que haja um desenvolvimento. Primeiro é entregar nossa vida para Jesus, porque Ele é o único e suficiente Salvador, amém? Então esse é o primeiro passo. O segundo é disponibilizar o coração e deixar que o Espírito Santo nos guie para onde Ele assim estabelecer. E terceiro é ter a palavra como referencial para tudo aquilo que a gente faz, amém? Então nós temos a presença do Senhor Jesus, em nós. Nós temos o Espírito Santo falando comigo, falando com você agora. E nós temos a palavra diante das suas mãos, diante dos seus olhos, para que possamos crescer. E uma pergunta que eu escuto com muita frequência é: o que eu devo fazer? Ok, cheguei na igreja, estou na igreja, eu oro, eu faço isso, faço aquilo outro, mas e agora? O que vai ser da minha vida? Ou, o que Deus quer de mim? Qual é o meu chamado? Para onde eu vou? Como eu vou fazer? E até às vezes, quando a gente está com algum problema, algum desafio, a gente pergunta: o que eu faço para resolver isso? E nós sempre buscamos uma solução muito direta e prática. Como tomar uma pílula, como apertar um botão, e nem sempre a vida funciona dessa maneira. Mas esse questionamento não é só meu, não é só teu, mas esse é o questionamento da humanidade. E eu quero iniciar com você lá no Evangelho de João, no capítulo 6, a partir do versículo 28 e 29. Lembrando os irmãos aqui, principalmente quem não está muito acostumado com o espaço, que o banheiro, irmãos, está lá a minha direita aqui, então é saindo aqui do espaço, você vai ali, paralelo ao campo, tem um banheiro, primeiro o banheiro é o masculino e depois o feminino, tá bom? Antes era aqui atrás, já não é mais. Todos aí em João 6, 28. Aqui, algumas pessoas que chegam, se não me engano, de Tiberíades, se você ler alguns versículos anteriormente, e essas pessoas chegam para encontrar com Jesus. Eles ficaram sabendo dos milagres, ficaram sabendo da multiplicação de pães, ficaram sabendo do que Jesus realizava, e eles foram então ao encontro de Jesus. E Jesus não estava no lugar que quando eles chegaram, e eles saíram então à procura. E quando eles encontraram a Jesus, eles começam a fazer alguns questionamentos, mas eles perguntam assim: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? É isso mesmo que está na sua Bíblia? João 6, 28? O que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Segura esse versículo. Então, é esse questionamento. Eles foram até Jesus, entendendo que Jesus era alguém que representava Deus, um mestre, alguém que ensinava em nome de Deus, e questionaram: o que a gente tem que fazer para realizar a obra, a vontade de Deus? Nos ensina. E a resposta de Jesus é:
A obra de Deus é esta: crer naquele que ele enviou. Irmãos, é uma pergunta tão complexa e uma resposta tão simples, que eu tenho certeza que essa resposta não foi o suficiente para eles e não é o suficiente para nós. A gente quer mais detalhes. E tanto que Jesus ele continua a explicar, dizendo o seguinte: vocês vêm a mim por conta dos milagres. Vocês vêm a mim porque eu sacio a fome de vocês. Vocês vêm a mim porque eu faço muitas coisas. E Jesus faz mesmo. É por isso que nós estamos aqui. Nós viemos porque eu tenho um problema. Eu venho porque eu tenho um objetivo. E Jesus, ele é todo poderoso. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, a partir do momento que eu caminho com o Senhor, que eu adquiro experiência com Ele, eu posso muitas, se não todas as coisas, porque Ele me capacita. Mas então nós viemos até Jesus e agora a gente pergunta: o que o Senhor quer de mim? Para realizar a tua obra, a tua vontade, fazer o que tem que ser feito. E Jesus fala apenas: creia. Agora, apenas crer, querido, ele está envolvido em tanta coisa. Porque quando fala crer que ele é enviado, se eu creio que Jesus é um enviado de Deus, é filho de Deus, então tudo que Jesus me ensina é válido para eu aplicar na minha vida para que eu faça a vontade de Deus. Amém? Então, primeira coisa, eu tenho que crer. Eu tenho que crer que esta é a palavra de Deus. E não apenas crer que o pastor tem uma palavra de Deus. Eu tenho que crer que toda esta palavra é de Deus. E não apenas a que eu vou ouvir naquele culto é a palavra de Deus. Eu tenho que entender que num tratamento, por exemplo, se eu for tomar um antibiótico, e eu escuto sempre isso. Se o médico ele receita 15 dias de determinado remédio antibiótico, por mais que eu melhore no terceiro dia, eu tenho que completar o tratamento. Então, já do terceiro dia já não estou sentindo mais nada, parei de tomar um remédio, você não completou o tratamento. A Bíblia é assim. De repente você foi curado fisicamente, de repente você foi liberto espiritualmente, de repente você recebeu uma direção de Deus para a tua vida. Aí já é o suficiente. Não, você tem que completar todo o tratamento. E qual é o tratamento? A Bíblia. É aplicar os princípios, é viver a palavra. Que Jesus faz milagres, é o que ele diz para essas pessoas. Se você ler os versículos adiante, vai dizer: vocês vêm a mim por conta dos milagres, porque eu sacio a sua fome. Mas tem muito mais, eu quero fazer muito mais. Eu quero dizer, Jesus ele não quer só te libertar, ele não quer só tirar a sua enfermidade, ele não quer trazer alegria para sua casa, mas ele tem muito mais. E esse muito mais é a vida eterna. É a eternidade. É por isso que nós estamos aqui. Amém? Nós estamos aqui por isso. Então nós temos que crer que essa é a palavra de Deus. E ele deixou padrões para que, se nós o seguíssemos, seríamos bem-sucedidos. E muitas pessoas assim perguntam: por que a gente precisa de orientação? Deixa cada um cuidar da sua vida. Tem pessoas que não gostam de ser confrontadas, não gostam de ser orientadas nem em amor. Deixa que eu faço, deixa que eu sei. Deixa eu te falar uma coisa de mim, de você e do ser humano. Todos nós temos nariz e boca, não temos? E a média de 1 a 2 centímetros a distância da boca para o nariz. É ou não é? Alguns mais, o meu é 1 centímetro só. Depende do tamanho do nariz. Então vou dizer para você: a distância da tua boca para o seu nariz é de 2 centímetros. Mas é possível alguém ter um dente cariado, ou estar com problema de estômago, ele ter mau hálito, ele não percebe, mas a pessoa que está a 10 metros dele, 5 metros, percebe. É verdade ou não é verdade? Qual que é o seu mecanismo de cheiro aí? O que é? Tem gente que tem mau hálito e ela mesma não consegue. E a pessoa que está a 2 metros de distância, sente. É por isso que Deus não deixa cada um por sua conta. Porque eu estou a 2 centímetros do fedor e não consigo identificar. Assim é o pecado na minha vida e na sua vida. Você está aí, você não sente.
e nem é afetado por ele, mas todo mundo que está à sua volta vai sofrer por conta disso. É por isso que Deus não nos deixa por conta. Ah, eu sei cuidar da minha vida. Pois é, não consegue nem sentir o bafo, quanto mais resolver suas coisas. Às vezes eu preciso de alguém chegar e falar, irmão, dá cuidado aí, ó, escovar dos dentes, vai no médico, ver se tem algum problema. Assim é o Espírito Santo, assim são pessoas que Deus coloca no teu caminho, assim é o pastor, mas acima de tudo, assim é a Bíblia. Amém? Por isso que eu e você precisamos estar nesse lugar. Aí quando você sabe que você tem um problema, você vai faz o tratamento e antes de sair você dá aquela conferida para quem você tem muita. Mas não é pouco, é muita intimidade para a senhora dar uma cheirada aqui. E você não sabe o que é casamento, irmão. Então, nós precisamos da orientação do Senhor, amém? Então, diante dessa pergunta desses homens, temos muitas respostas que podem nos conduzir a aprender com o Senhor. Mas tudo está contaminado. O pecado ele se infiltrou em todas as áreas. Então eu pensei assim, eu vou lá no cerne, lá na origem, nós vamos lá em Gênesis capítulo 1, para identificar pelo menos o que eu posso usar de princípio da palavra de Deus, para trazer paz na minha vida, para organizar o caos que às vezes se instala dentro da minha casa. Que tipo de orientação, que tipo de palavra, que tipo de aprendizado a Bíblia pode me ensinar, que tipo de princípio, porque eu sozinho não estou conseguindo entender. E às vezes isso foge do nosso conhecimento. Lá em Gênesis, nós vamos ler aqui, não vou ler sobre a queda, é antes da queda. São orientações ou são ações que Deus ele realiza num período de extrema pureza, sem a influência, sem o trabalhar do pecado ainda na humanidade. Satanás, ele já existia, mas ele não aparece atuando aqui nesse espaço. Então são princípios desde os primórdios da criação da humanidade. Amém? E antes de lermos essa palavra, você tem se informado sobre essa questão? O que você sabe mais? Sobre a guerra na Ucrânia ou sobre o BBB? Todos sabemos do conflito lá, né? Triste, né? Triste. E a coisa séria, irmãos. Coisa séria. Eu acredito que você também, pelas redes sociais, todo dia você recebe o relato de alguém, não é isso? Absurdo. Famílias escondidas dentro de buraco. Você viu aquele tanque de guerra sobre aquele carro? Não sei se é um senhor ou uma senhora. Né? Você viu aquilo? Você viu uma criança pedindo para os soldados irem embora, voltarem para casa? Lamentável, coisas terríveis. Alguns começam a dizer que é Jesus que está voltando, que já é. Pode ser. A questão primeira vamos orar pela igreja naquele lugar. Vamos orar para aqueles irmãos. E outra também, irmão, você está preparado? Que se for agora, pode ser daqui a pouco tempo que o Senhor venha arrebatar a igreja. Porque nós cremos que nós não vamos participar da grande tribulação. E se ela começa agora, né, o processo, a igreja não vai permanecer aqui. Pode ser que seja essa semana. Como é que está você diante de Deus? Pode ser que a gente não venha concluir o telhado. Vai concluir quem ficar aí. Eu não quero nem saber de telhado. O cartão, o irmão que prestou para ele, ou ele trata de subir junto, ou ele que vai pagar. Irmão. Se eu te devo, se vira, eu vou subir. Amém? E para não ficar aí dívida para os filhos, eu estou trabalhando para eles ir junto. Amém? Então vamos orar mesmo. Não sabe como orar, só chora. Só chora. Porque a ganância do homem é terrível. Amém? Vamos ler aqui então. Gênesis capítulo 1, versículo 1.
No princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das... Quero fazer antes de a gente seguir o texto, uma breve comparação com os dias de hoje. Falando de guerra, falando de injustiça, falando de tantas coisas terríveis que nós ficamos sabendo todos os dias. Eu poderia quase dizer que a terra está um caos novamente, não está? Num caos social, num caos espiritual, familiar. Nós vivemos no caos. Mas ainda o Espírito Santo está nessa terra, amém? E apesar do caos, em paralelo ao que diz Gênesis aqui, o Espírito Santo ainda habita na terra, amém? E ele se move na face das águas. E essas águas somos eu e você, amém? Lembra quando nós estudamos, quem estudou aí Apocalipse, que quando a palavra falava lá de rio, de mar de vidro, estava relacionado ao quê? Ao povo de Deus. Então entenda que assim como era na criação, lógico, de uma outra forma, mas hoje há um caos instalado, o mundo jaz no maligno, o Espírito Santo ele está na terra atuando através das nossas vidas, em nossas vidas, e nós temos essa dificuldade muitas vezes de organizar esse caos instalado. E eu fico pensando, dizem que o presidente da Ucrânia, ele era um comediante. Agora ele se viu diante de uma situação de guerra. E há uma proposta do governo americano para ele, porque os russos, eles falaram, estão em procura do presidente. Se eles pegaram o presidente e tomar lá, o governo já está posto. E aí o governo americano falou, olha, nós vamos arrumar um jeito e viemos agentes especiais, o James Bond, se for necessário. Nós tiramos você daí. Segundo o que eu vi nas notícias, ele falou assim, eu preciso de munição e não de carona. E ele está sendo aí pintado como herói porque ele está na luta. Ele, o vice-presidente, e tantos assim. Você vê soldados se despedindo dos seus filhos para ir para a guerra. Você vê mulheres empunhando armas. Um senhor de mais de 80 anos se oferecendo, se alistar para lutar no exército. Se fosse eu e você, será que você se alistaria para lutar pela tua nação, pela tua família? Será? Será que talvez se a batalha tivesse acontecendo lá no Pará, talvez não. Mas se o exército inimigo tivesse ali na 101, dizendo nós vamos invadir o Amanda, nós vamos invadir a Hortolândia, e tivesse uma convocação para você colocar, como é que é? Se armar para ir para a batalha, você iria ou não? Se você estiver dentro da sua casa e vem um exército que sabe que vai matar toda a sua família, mesmo sabendo que você ia morrer, será que você se colocaria na frente para você lutar, tentar alguma coisa pela tua casa? Sim, eu tenho certeza que sim. Mas eu não preciso esperar essa guerra chegar, porque isso está acontecendo hoje. É o inimigo afrontando você todo dia, a tua casa, teus filhos, tua esposa, teu marido, e nós estamos dormindo no Netflix. E eu não me levanto para orar, não me levanto para combater, eu não me levanto para declarar a palavra de Deus sobre a vida deles. Porque assim como a Ucrânia, a Rússia é muito mais forte e poderosa. Assim, em relação ao nosso inimigo, somos nós pequenos e fracos. Mas quando nós somos pequenos e fracos em relação ao nosso inimigo, e sabemos que nós temos um Deus forte, nós fazemos como o Gabriel, que diante do próprio Satanás, sabendo que ele não poderia combater com ele, fala que o Senhor te repreenda. Que eu e você possamos levantar dentro da nossa casa, irmãos, para que possamos ser pelo menos um escudo ali, para que o inimigo não venha dominar sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre a nossa igreja, sobre o nosso trabalho. Amém? Então, ali diante daquele caos, o Senhor ele vem trazer vida, ele vem trazer organização. Versículo 3. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa, e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o primeiro dia. Depois disse Deus, haja entre as águas um firmamento que separe águas de águas.
Então Deus fez o firmamento e separou as águas que ficaram abaixo do firmamento das que ficaram por cima. E assim foi. Ao firmamento Deus chamou céu. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o segundo dia. E disse Deus: ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça a parte seca. E assim foi. A parte seca Deus chamou terra, e chamou mares ao conjunto das águas. E Deus viu que ficou bom. Queridos, o caos está instalado. Eu não tenho a menor ideia, a visão de como que era isso geologicamente, fisicamente, mas devia ser um negócio extraordinário. Aquela mistura, aquele caos que o nome já diz. E diz ali que Deus, então, ele começa a estabelecer algumas coisas. Haja luz. E o interessante não é aquilo que eu queria ressaltar, não é aquilo que Deus estabeleceu, que ele criou. Mas sabe qual é o primeiro princípio que eu e você precisamos aprender ou reforçar no nosso coração, na nossa alma, para que nós possamos organizar as coisas na nossa vida? Ele criou a luz e ele criou as trevas ou não? As trevas já existiam ali, o caos. Ele cria a luz e ele dá uma ordem. Haja separação entre a luz e as trevas. Então, o primeiro princípio que nós vamos ver essa noite, para mim e para você, para que a gente transforme, resolva o caos na nossa vida, tem que ter separação. Pastor, é agora que eu vou pedir o divórcio? Não! Não vem a respaldo, não é esse respaldo. O pastor falou, primeira coisa, separação. Por coincidência, eu já tinha consultado advogado e até trouxe aqui uma pastinha, assina aqui, por favor. Não é essa a separação. É a separação entre luz e trevas. E não é a única coisa que ele separa. Porque depois ele falou assim, ele cria a luz e separa das trevas. Ele cria as águas e separa dos céus e da... E assim ele organiza o caos. Sabe, querido? Foi Deus que criou a você e criou a mim, amém? Não como criou Adão e Eva. Ele não me fez do pó da terra, ele não me formou com as suas mãos. Ele fez isso com Adão e Eva e nós somos descendência. Mas ele sonhou comigo e com você. Ele me planejou, ele te planejou. Ele me conheceu, ele me formou no ventre da minha mãe. Adão e Eva, ou melhor ali, né? Adão ele criou ali com as suas mãos. No ventre, irmão, foi de uma maneira estranha, diz a palavra. Totalmente absurda. O processo de gerar eu e você no ventre da nossa mãe foi mais complexo do que gerar Adão no Éden. E então Deus ele nos gerou, ele nos criou, ele nos deu a luz. Mas agora tem que separar das trevas. Porque se eu continuo compactuando, participando daquilo que é trevas, jamais eu terei paz nesse caos. Ele separa a luz das trevas, ele separa as águas do firmamento, que as águas ficam embaixo, as águas ficam em cima, e ele separa a parte seca das águas. Quero dizer para você, para haver um agir de Deus, o Espírito está movendo. Não está movendo? A gente fala, não estou sentindo o seu agir. O Senhor está movendo sobre as águas. O Espírito Santo está movendo nesse exato momento sobre mim e sobre você. O agir de Deus é contínuo, ele não para de trabalhar. Agora é função minha e sua separar-nos das trevas. E Paulo lá em 2 Coríntios, no capítulo 6, versículo 14, ele vai dizer isso diretamente. Não se ponham em julgo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade, ou que comunhão pode ter a luz com as? Querido, o que é ter comunhão? O que é comungar?
Então não posso ter amigo que é descrente, que não conhece. Não está falando de ter amigos, está falando de compartilhar das mesmas coisas. Não haverá resolução de caos na vida de ninguém se não houver uma separação radical da luz e das trevas. E funciona assim até hoje. Por isso que diz assim, e ele viu que era bom, porque o efeito foi sucesso. Até hoje. Eu ouvi dizer que quando a luz chega, as trevas vão embora. Até hoje, você vai ter dificuldade de relacionar, fazer amizade entre luz e trevas. Quando tiver tudo escuro no seu quarto, você fala assim para as trevas, assim, eu vou te apresentar um amigo meu, a luz. Quando você aplica, ué, mas não se conversa mesmo, essa treta é antiga, hein? Assim tem que ser comigo, assim tem que ser com você. Onde a luz chega, as trevas saem. Eu não tenho compromisso, não tenho nenhuma aliança e nenhuma comunhão com aquilo que é trevas. E isso não é uma opção, isso é uma ordem. Isso é uma regra. E quando isso acontece, Deus fala, isso é bom. Isso é bom. E o interessante, eu quero trazer uma maneira diferente de você pensar sobre esse tema, quando diz assim, Deus fez isso e tal, ele viu que era bom. Parece você, quando você faz alguma coisa, quando você faz alguma comida, quando você faz uma obra, algum serviço, algum trabalho, e você mesmo fica se elogiando. Não, mas ficou bom mais. Ficou bom, né? Aí você quer mostrar, nossa, que bom. É como, né, você está orgulhoso de você mesmo e você, né, tá ali, né, feliz. Eu não vejo apenas Deus ali. É claro que tudo que ele faz é bom. Mas eu vejo Deus ele vendo do efeito da determinação que ele deu. Funciona. É bom. Porque você pode ficar olhando, não, mas esse copo ficou redondinho, certinho. Aí você coloca água nele, vaza. Não basta ficar bom, tem que funcionar. É isso que ele está falando. Então, querido, eu quero dizer para você, primeira coisa, tem que ter separação da luz e das trevas na sua vida. E não precisa detalhar mais nada. Relacionamentos, aquilo que você assiste, aquilo que você ouve, aquilo que você fala, com quem você anda, com quem você compartilha, as coisas que você compra, as coisas que você vende, no seu negócio, em tudo que você faz, tem que haver separação entre a luz e as trevas. Amém? Esse é o primeiro princípio. Não havia nem pecado aqui, não havia nem a manifestação do mal e não havia a queda ainda. Aqui está na plena e pura orientação para toda a criação de Deus. Amém? No versículo 11 e 12, segue dizendo assim, então disse Deus, cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes e árvores cujos frutos produzam, diz assim, produzam sementes de acordo com a sua espécie. E assim foi. A terra fez brotar a vegetação. Quem fez brotar a vegetação? Entenda, Deus ele dá uma ordem. Então disse Deus, cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes e árvores cujo fruto produzam sementes de acordo com a sua. Qual foi a ordem que o Senhor deu? A terra produza. O que a terra fez? A terra fez... Deus fez brotar a vegetação? A terra fez brotar a vegetação. Plantas que dão sementes de acordo com a sua espécie e árvores cujo fruto produzem sementes de acordo com a sua espécie. E Deus viu que ficou... O que Deus viu que ficou bom? A ordem que ele deu, ele falou, nossa, eu falei até ecoou. Ou foi o resultado daquilo que a terra produziu? Primeira coisa, então, irmão, para gerar a ordem no caos, você tem que separar o que é luz e o que é trevas da sua vida. A segunda coisa é você tem que produzir frutos que agradem a Deus. Deus ele falou assim, produza. Diz que a terra produziu. E Deus disse, ficou bom. Você está entendendo? E existem duas palavrinhas que vão se repetir aqui nesses versículos todos. Deus disse, Deus viu. Deus disse,
Deus viu. Você já ouviu alguma promessa de Deus? Deus já te disse alguma promessa? Toda vez que Deus diz alguma coisa, há uma movimentação. Toda vez que Deus declara alguma coisa, algo começa a acontecer. Amém? Toda vez que Jesus diz levanta e anda, começa a haver uma movimentação. Toda vez que o Senhor, quando o Senhor disse lá para Moisés que era para ele tocar lá no mar, e o que acontece com o mar? Diz que vem um vento ali e começa a movimentar. Toda palavra que Deus lança, começam a agir, começam a movimentar. Por que isso é importante saber? Se Deus já lançou alguma palavra sobre a sua vida, é porque já começou o movimento. Eu começo a ver a obra dessa construção subindo. Eu vejo agora, mas a palavra já foi declarada lá atrás. Quando nós ainda nem tínhamos pisado nesse lugar, mas nós cremos no nosso coração, já estava em movimento, em andamento. Deus disse e Deus viu. Existe um espaço temporal entre Deus dizer e Deus ver. O que eu quero dizer é que às vezes a gente não está vendo, mas se Deus já disse, já está em movimento. Já está sendo gerado. Hoje pela manhã, eu vi, o Ezequias me mostrou a fotinha do bebê, do menino. Eu vi lá, tamanho do feijãozinho, né? Deus disse, ele declarou, começou a ser gerado, ó. A gente só está vendo agora. E olha que tem tecnologia, porque antigamente só via depois que nascia, não era? Aí tinha que ficar fazendo os testes, senta na colher, senta no garfo. Qual é a lua? A barriga está baixa, está redonda, está comprida, não era? Essa era, né, agora não, agora a gente tem condições de ver. Agora você quer entender esse princípio para a tua vida? Deus disse para a terra, produza. A terra começou a produzir. Gerou fruto. Deus viu que era bom. Deus já disse para você algumas coisas. Só que você não produz. Deus não vê. E nem você. Por isso que não é bom. Sabe o que é caminhar em fé? É você ouvir Deus e caminhar sem ver. Porque nós não caminhamos por vista, nós caminhamos por... A terra tem mais fé do que eu e você. Porque Deus falou para a terra, produza. Ela produziu sem ver. Sabe por que eu digo que ela produziu sem ver? Porque quem produziu pela primeira vez nunca tinha visto o que é uma semente. Imagina a primeira cadelinha que pariu. O que é isso, meu Deus do céu? Você imagina? Nunca viu? Quem veio depois, outro você aí, eu vi quando você nasceu, né? Depois aprende até a fazer um parto. Mas querido, fé é você gerar algo que você nunca viu na sua vida, mas mesmo assim você trabalhar para produzir aquilo. E a gente está tão viciado em ficar vendo a vida dos outros que a gente só acha que é capaz de produzir aquilo que os outros também produzem. Mas o Senhor tem para nós coisas maiores ainda, que diz que ainda ninguém viu, ninguém ouviu. Tem segredos, tem mistérios, tem promessas, querido, que ninguém nunca nem realizou ainda. E Deus tem reservado para aquele que crê e dá passo de produzir aquilo que o Senhor tem para nós. Eu escuto hoje, você talvez tenha... Eu já ouvi isso umas 3 vezes, pessoal. Nossa, eu nunca pensei que aqui poderia ser uma igreja. Mas Deus já. Ele só precisava de alguém que acreditasse sem ver. Porque depois que você vê, você vai ver que tem um monte de gente querendo fazer igual. Mas eu não quero só fazer aquilo que os outros fazem, eu quero fazer exatamente aquilo que Deus quer que eu faça. Isso é ser original na criação. Não só para o lado bom, mas do lado ruim. A pessoa começa a ver, nossa, aconteceu a mesma coisa com o fulano de tal. Nossa, sabia que o fulano de tal começou uma dor nas costas? Estava conversando aqui essa semana com alguém, e eu lembrei da história do pastor Elias, compartilhou para a gente orar pelo irmão dele. Obrigado, viu, pastor? Na semana que eu travei, o pastor Elias falou assim, o meu irmão, ele começou igualzinho. Sentiu dores.
Aí estava incomodando ele demorou a ir no médico. Quando ele foi, era câncer. Como é que tá, irmão? Tá tratando, tá cuidando. Pensa, irmão. Eu falei, não, tô bem. Fui no médico, tomei 5 injeções. Já era para ter passado. Irmão, até semana passada doía. E eu pensando, Senhor, você vai no médico para tirar um raio-x daqui 30 dias. Eu falei, Senhor, não tenho nada. Chega lá, pegou o raio-x, vou lá marcar com o médico. Mais 30 dias, assim, meu Deus. Por quê? Porque às vezes a gente acha que vai acontecer conosco aquilo que aconteceu com o outro. Por isso que tem gente que não quer casar, porque acha que vai acontecer com ela o que aconteceu com o pai e com a mãe. Por isso que tem gente que não tem, vê tragédia e tem medo de sair na rua. Irmão, se nós cremos e caminhamos baseado naquilo que Deus diz para nós, mesmo que a gente nunca tenha visto, é possível alcançar. Eu espero viver coisas que nunca ninguém nessa terra viveu. E você também, amém? Você vai alcançar coisas que seu pai e sua mãe nunca alcançou. Porque eu sei que o Senhor tem o melhor para nós. Mas Deus, então, ele diz que não apenas que é bom para aquilo que ele criou, mas para o fruto da terra, aquilo que a terra produziu. Amém? Deus, ele já lançou a palavra sobre a tua vida. Qual? Eu não sei. Você sabe quais as palavras, as promessas que Deus lançou. E a partir do momento que ele declarou isso sobre a tua vida, tenha certeza que algo começou a mover. Mas agora quem tem que produzir o fruto é você. Primeira coisa que nós temos que fazer, baseado no princípio do momento mais puro da criação, onde não havia pecado, onde Satanás não estava ali influenciando ninguém, e nenhum homem tinha sido criado ainda, mas são princípios estabelecidos para toda a criação. Primeiro, separar o quê? A luz das trevas. Tem que acontecer isso na minha vida e na sua vida. Segundo, então qual que é? Produzir frutos que Deus se agrada. E quando eu produzo frutos que Deus se agrada, ele vai dizer, é muito bom, pode continuar. E é o próximo ponto. Existe uma diferença entre produzir e reproduzir. Quando ele aprova a semente, porque a palavra que Deus deu é para que aquela vegetação gerasse semente, certo? Quando ele aprova a semente, ele agora libera para a reprodução. A partir do momento que uma árvore ela produz uma semente boa, eu posso. Quem aqui nunca chupou uma manga docinha, comeu uma acerola, qualquer fruta doce, se guarda a semente? Você fala, acho que vou plantar. Achando que vai nascer tudo igualzinho. Nunca aconteceu com você. Uma vez eu chupei uma ameixa. Aí eu pensei, vou guardar. E guardei o caroço. Eu não tinha a menor ideia como é que plantava uma ameixa. Mas eu imaginei, tem que deixar secar e tal. Perdi a ameixa. Alguém deve ter jogado fora. Mas quando Deus ele olha e vê o que você está produzindo, essa semente é maravilhosa, o Senhor falou, opa, vou guardar isso aqui, vou transformar, vou reproduzir isso daqui. Amém? Começa a gerar em fé que Deus vai reproduzir. Porque às vezes você quer produzir em grande escala, mas você mal sabe que o que você está produzindo é semente. Sabia que tem gente que não entende o chamado de Deus para a vida dela? Às vezes Deus deu um ministério da música para a pessoa. Aí a pessoa já começa a se enxergar no palco, holofote, fazer sucesso, ser conhecido de todo mundo. Está errado? Não está errado. Mas às vezes Deus não chamou para você para reproduzir, Ele te chamou para ser semente. Às vezes você vai aprender para ensinar alguém, e esse alguém que você vai ensinar vai ser bem sucedido, e você vai ficar olhando para si, foi eu que gerei. Mesmo que ninguém acredite, foi eu que gerei. Hã? Não importa se você for chamado para reproduzir, você for chamado para gerar semente, irmão. Não deixe de produzir coisas boas, amém? Eu admiro pessoas, irmão, que não fazem questão de aparecer. Elas fazem questão de servir e contribuir para que Deus seja glorificado em tudo que faz. Porque nessa igreja quem mais aparece sou eu. Mas com certeza tem pessoas que trabalham muito mais que eu que estão nos bastidores dessa igreja. Porque algumas produzem semente, outras reproduzem. Amém? Então eu quero dizer para você, antes da gente encerrar. Produza frutos que agrade a Deus. E a última. Até o 4º dia, Deus cria vegetação. A partir do 5º dia,
Deus ele cria os animais, os peixes, as aves, os animais, e no sexto dia, então, ele cria o homem. E só os seres vivos, a partir do quinto dia, é que Deus faz algo. Olha lá o versículo 22, 1:22. Não vamos ler tudo, que é longo, né? Você conhece o texto? Vou ler o 20. Disse também Deus: encham as águas de seres vivos, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento do céu. Assim, Deus criou os grandes animais aquáticos e os demais seres vivos que povoam as águas, de acordo com as suas espécies, e todas as aves de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então Deus os... Olha interessante. Diz que Deus encheu as águas e encheu o céu. Quando ele diz que ele encheu as águas e encheu o céu, ele encheu, por exemplo, ele encheu o céu de cada espécie, por exemplo, de um casal de cada espécie, e ele encheu as águas de um casal de cada espécie, ou ele já lançou logo, foi umas 5 pombinhas, já umas 3 curruílas, já começou a jogar umas carpas assim em quantidade. O que você acha? Quando ele encheu, é o mesmo princípio que ele vai usar com a vegetação, com a luz. Primeiro ele produz, ele cria e fala, produza. Só que aqui, quando ele cria os seres vivos, ele não diz produza, ele diz reproduza. Quando ele enche os céus, ele enche a água, não, ele é de espécime. Vamos colocar um casal de cada espécie. E aí lá no versículo 22, leia comigo lá. No versículo 20, 21, ele encheu, colocou, vamos assim dizer, cada casal de espécie no céu e cada casal de peixe, de toda espécie marítima ali. E aí ele diz aqui no versículo 22, então Deus os abençoou, dizendo, sejam e multipliquem-se, encham as águas dos... Ou seja, ele colocou cada casal, agora ele fala para esses casais o quê? Se reproduzirem. Multipliquem-se as aves na terra. Passaram-se tarde e manhã. Esse foi o... Amém? E olha o versículo 28. Quando ele cria o homem. Versículo 27. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os... Versículo 28. Deus os... Querido, a diferença da terra, da vegetação, para os seres vivos, os animais e nós, é que lá Deus deu uma ordem para que eles produzissem. Para nós, Deus nos abençoou para que a gente reproduzisse. Primeira coisa que eu preciso fazer para seguir esses 3 princípios aqui, para encerrar, da criação de Deus. Primeiro, tem que separar luz e trevas. Segundo, produza frutos que agrade a Deus. Terceira coisa, eu vou dizer que é a mais importante para mim e para você. Precisamos da bênção de Deus. Sem a bênção de Deus. E é só a partir do 5º dia que Deus abençoa. Nós não conseguimos alcançar a resposta que era daqueles homens e a nossa hoje. Senhor, como eu faço para fazer a tua vontade? Qual é a diferença entre produzir e reproduzir? A produção, dentro desse contexto, é algo básico e tem a ver com sobrevivência e tem a ver consigo mesmo. O que é produzir? É quando você faz para você mesmo. Quando você cumpre algo natural. O que é reprodução? É dar continuidade, é multiplicação, é tocar o outro. Todo ser humano, ele pode produzir. Somente aquele que tem a bênção de Deus é capaz de reproduzir. E eu quero só explicar isso rapidinho para você. Olha no versículo 14.
em relação às plantas. Disse Deus: haja luminares no firmamento do céu, para separar o dia da noite. Sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos. O que faz uma árvore produzir mais do que a outra? Ou o que estabelece o mês de que uma árvore, uma planta produz o seu fruto? O que determina isso? Tem pessoas que conversam com plantas. Você conhece alguém doido nesse nível? Você conhece? Tem, né? Não quero nem entrar aqui na questão do que vão dizer. Irmão, tem gente que conversa com samambaia. Não quero discutir porque vocês têm razão. Não é? As mulheres sempre têm razão, não tem, meninos? Mas eu nunca vi um agricultor chegar para o pé de manga em março. E aí? Né? Abraçar. Dá um frutinho aí, você é tão lindo. Ele pode produzir mais por ser mais bem cuidado, por tudo mais, mas ele não produz fora do tempo. O que estabelece isso aí? Nós vemos o versículo 14. Deus ele estabeleceu luminares, é a lua, não é isso? É a estação para que ele reproduza. Ou seja, por que Deus não abençoou a vegetação, mas abençoou os seres vivos? Porque quando Deus, antes de criar a vegetação, ele já estabeleceu um ambiente que sozinho dava condição para que todos aqueles produzissem. Todos nós temos a capacidade de produzir. Certo? Agora, para reproduzir, precisa de uma bênção especial. Qual que é a bênção? Irmão, olha o que diz lá Mateus capítulo 5, versículo 45. Você está aí comigo ainda? Mateus 5, 45, a parte B do versículo, vou ler para você, diz assim: porque ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Sabe o que Deus faz com toda a humanidade? Igual ele fez com a vegetação. Ele dá condição de todo ser humano produzir alguma coisa. É por isso que você vai encontrar pessoas que não são tementes a Deus e tem mais do que eu e você junto. Por isso que nós vamos ter pessoas, às vezes você está no seu trabalho, e às vezes você vê pessoas que entraram com você, entraram depois de você, e às vezes você vê coisas acontecendo na vida dessa pessoa, você fala, mas não está acontecendo comigo. Sabe por quê? A mesma condição que Deus dá para mim trabalhar, Ele dá para aquele que está lá fora trabalhar. Depende de cada um acordar cedo, fazer o seu melhor e produzir com qualidade aquilo que ele faz. Eu, por ser crente, não acho que só porque Deus é bom e sou filho, Ele vai me abençoar só porque eu sou filho. Eu que não acordo cedo, eu que não vou trabalhar, eu que não faço o que tenho que fazer. É ou não é verdade, gente? Tem gente que Deus dá condição, Deus dá saúde, Deus dá as oportunidades mesmas para mim e para você. A diferença, às vezes, é que eu estudei menos do que aquele que mesmo sem conhecer Jesus, mas buscou mais conhecimento do que eu. Às vezes porque aquele lá pede menos atestado do que eu. Porque aquele se comporta de uma maneira diferente do que eu. E Deus, Ele dá condição para todo mundo, para o justo e para o injusto. Diz que o sol e a chuva caem sobre a nossa cabeça da mesma maneira. Então, em condições naturais, todos nós temos capacidade de progredir na vida. Amém? Agora tem um diferencial para aquele que é abençoado. Aquele que é abençoado, Deus favorece. Aquele que é abençoado, tem coisas que ele pensa, nem que saiu na sua boca, mas Deus já sabe que está no coração dele. Tem aquele que nunca nem pediu, ele fala assim, uau, ele tem até dificuldade de aceitar, porque nem orou, Deus ele tá dando. Por quê? Porque Deus ele dá muito mais do que aquilo que a gente pede.
E eu quero só ler com você o Salmo 121, que você conhece muito bem, eu vou ler para você. E se você concorda com isso, irmão, você tem que dar glória, porque isso é favor de Deus, é bênção de Deus. Quando Deus te abençoa, Ele te marca. Ele te marca. Quando Deus vai abençoar alguém, o inimigo sabe, o mundo sabe que você é abençoado por Deus. Pessoas se levantam contra a tua vida, mas tem uma marca na tua vida que ninguém consegue tirar. Pode se levantar acusador, pode se levantar quem quiser, mas existe uma marca na tua vida que Deus te abençoou. Amém? O Salmo 121, o salmista diz assim: levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Dizendo, é o Deus que criou tudo. E ele fala assim, Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege. Ele está à sua direita. De dia o sol não o ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua entrada, desde agora e para sempre. Ele estabelece algo diferente aqui, querido, dizendo isso. Olha, eu vou te abençoar para você multiplicar. Não é só para produzir naturalmente, é uma diferença de alguém faz apenas aquilo que foi chamado para fazer, dadas as circunstâncias naturais da vida. Existe uma diferença entre esse e aquele que foi criado por Deus, foi escolhido por Deus, foi abençoado por Deus para ir muito além do natural. Deus nos chamou para reproduzir. E eu não quero só alcançar aquilo que todo ser humano é capaz de alcançar. Eu quero caminhar debaixo da bênção. Eu quero caminhar debaixo do favor de Deus. Ele diz aqui que o sol está sobre o justo, a chuva sobre o justo e o injusto, e assim é. Mas no Salmo 121 diz que o Deus é protetor. Ele diz que o sol não vai te afligir, nem a lua vai te afligir. Apesar das condições naturais, a bênção de Deus nos coloca num nível diferente. E eu quero andar debaixo da bênção. Pastor, mas o que eu faço para andar debaixo da bênção? Separa as trevas da luz. Produza frutos bons. Quando Deus vê que os seus frutos são bons, Ele te abençoa e você vai começar a multiplicar. Tem gente que quer multiplicar sendo que nunca produziu na vida. É ou não é verdade? Para você fazer esse copo, sabe qual foi a primeira coisa que tem que ser feito? Uma matriz. Você tem ideia de como que é a matriz desse copo? Quem trabalha em indústria sabe o que eu estou dizendo. Tem duas peças. O macho e a fêmea. Talvez para produzir um copo desse em grande escala, talvez precise de uma máquina gigante. Uma peça que ela seja muito grande, muito pesada e muito cara. Mas você tem que produzir a primeira. Deus olha e fala assim, é bom, agora vamos produzir em grande escala. Tem gente que tem chamado ministerial para fazer grandes coisas, mas nunca fez uma pequena coisa sequer. Sede fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Você está entendendo? Eu não quero só produzir, eu quero reproduzir. Porque produzir é gerar apenas aquilo que se espera de mim. Reproduzir é surpreender por conta do excesso daquilo que eu vou gerar. A ordem de Deus foi crescer e multiplicar. E como eu sei que você não vai ser capaz de fazer isso sozinho, eu vou te abençoar. Aquela árvore ali, que produz folha que toda hora nós temos que limpar aqui. Aquele coqueirinho que produz uma semente que eu nem sei para que serve, é só para causar sujeira. Ele está cumprindo o propósito dele melhor do que eu, se eu não fazer aquilo que Deus me chamou para fazer. Você está entendendo? A grama que cresce aqui, ela está fazendo o que Deus chamou ela para fazer, produz a semente. Certo? Mas eu estou fazendo aquilo que Deus me chamou para fazer? Que Deus me chamou? Crescei e multiplicai-vos. Eu não estou só falando para você casar e ter filho, não. Eu estou falando para você gerar naquilo que Deus te chamou.
para você ensinar outras pessoas a fazer aquilo que você faz, desde que o seu fruto seja bom. A ser um ministro, a ser um obreiro, a ser qualquer pessoa, a ser um profissional que as pessoas olhem para você e falem, eu quero ser igual a ele. Irmão, como jogador de futebol, se fosse para você se inspirar em alguém e ser igual a alguém, você queria ser igual ao Messi ou igual ao pastor Ednei? Como jogador de futebol. Por que o Messi? É argentino. Porque ele produziu melhor que eu. Automaticamente nós queremos ser igual a ele, naquilo que ele produziu. Amém? Todo mundo aqui é fértil. Todo mundo aqui tem condição de gerar. E todo mundo aqui tem a bênção de Deus sobre a sua vida. Agora vamos produzir, gente. Vamos ganhar vida. Vamos gerar pessoas. Não vamos matar pessoas. Vamos gerar pessoas. Vamos ser bênção. Seja produzindo no seu emprego, na sua empresa, profissionalmente. Seja produzindo dentro da sua casa, emocionalmente. Seja na igreja, espiritualmente, no ministério. Mas nós precisamos gerar frutos. Não foi isso que Jesus falou para nós? Vos chamei para que vocês dessem o quê? E os seus frutos? Porque Deus não chamou a gente para reproduzir. Ele chamou a gente para multiplicar. Ele não chamou a gente para produzir, ele não chamou para... Você aceita essa missão? Vamos colocar de pé. Eu sei que o pessoal do louvor agora está pilhado comigo, fala que música nós vamos cantar. Se não tiver, nem precisa cantar, não é? Senão o Ítalo segura no violão lá pra gente orar lá, se tiver, senão... Por isso que eu falei para você que é uma palavra de ensino. Talvez não é uma palavra que te emocione, mas são 3 princípios que se você decidir hoje na sua vida praticá-los, querido, eu garanto para você que você será bem sucedido em todas as áreas da sua vida. Se você separar as trevas da luz, as luzes das trevas, se você se separar das trevas, no que diz respeito ao seu relacionamento, ao seu casamento, na sua empresa, em todas as áreas, qualquer área, ministério, tudo que for, se você fizer isso, e você começar a produzir o que é bom, a bênção do Senhor estará sobre a sua vida. E então colheremos, querido, a 100 por 1. O que é produzir semente boa? Tem hora que você vai ter que separar, porque o agricultor separa a melhor semente para plantar. E como já falamos isso tantas vezes, não se come a melhor semente. Amém? Olha só, quem apenas produz e não está pensando em colher, ele pega o melhor que ele tem e ele come. Mas aquele que está pensando em reproduzir, ele pensa no melhor que ele tem e fala assim, eu vou plantar isso aqui para gerar coisas desse nível. Amém? Então o que eu quero dizer para você, não viva simplesmente. Não viva simplesmente. Não deixa a vida te levar. Mas produza com intencionalidade. Todo mundo aqui, irmão, tem alguma coisa boa para compartilhar. Todos nós temos uma palavra, um testemunho para compartilhar. Todos nós temos histórias de superação que nós vivemos e nós alcançamos e a gente pode tocar a vida de alguém com isso. Todo mundo tem um talento aqui, mesmo que seja se você cozinha. Poxa, eu não sei o que eu posso fazer. Você pode fazer um bolo e mandar lá pro Samuel, não pode? Pra Maíra? E falar assim, olha aqui, olha, mas eu queria demonstrar meu carinho, dizer para você como vocês são especiais, são bem-vindos aqui. Ia ficar feliz, não ia? O que você prefere, um bolo ou um abraço? Esperta, ligeira, né? Então, às vezes você dá um bom dia. Às vezes você não tem dinheiro, mas você tem um elogio. Às vezes você tem uma palavra. Sabe que nesses dias eu fiquei muito na expectativa, né? Que os irmãos sabem, né? O mês de início de ano, aniversário da pastora, aniversário da Alice. Agora na semana que vem é aniversário do Guilherme, é aniversário de casamento, irmão, eu fico tenso. É aniversário do carro, não é? Ainda bem que eu não tenho casa, senão era aniversário da casa também.
É aniversário da igreja. Eu estou falando do IPVA, do IPTU, essas coisas é tudo agora que vem, não é, irmão? Aí eu fico pensando, às vezes eu fico preocupado e eu falhei muito nisso. Às vezes eu fico chateado comigo mesmo porque eu não consigo dar o que eu gostaria de dar e não dou aquilo que eu posso dar, não é? Eu gostaria de dar um carro, eu gostaria de dar uma viagem para Dubai. E aí eu fico chateado por aquilo que eu gostaria de fazer, mas não tenho para fazer, e não dou talvez aquilo que eu tenho para dar, e talvez seria mais importante, que é um eu te amo, ou fazer algo simples, fazer algo que agrade o coração. E a gente gasta mais tempo pensando naquilo que nós não temos do que investir naquilo que está na nossa mão para realizar. Irmão, a gente fica mais triste por aquilo que a gente não tem do que feliz com aquilo que a gente tem. É ou não é? A gente fica olhando o que os outros têm e a gente fica triste porque a gente não tem, e a gente não tem noção que tem muita coisa que a gente tem, que tem muita gente que gostaria de ter e não tem. Então só produza frutos bons, separe-se das trevas e sabe que Deus ele te abençoou para você reproduzir muito, para multiplicar. Todos nós podemos fazer aqui. E eu quero orar por você. E se você sente que você não tem a bênção de Deus, pede ao Senhor, me abençoa, Senhor. Eu preciso disso, Senhor. Eu preciso viver algo diferente. Talvez não está hoje, mas outro dia tua vida estava um caos. Talvez o caos se instale. Você tem que saber como agir nesse momento. E Deus vai te dar uma palavra de direcionamento para você se comportar. Se separe. Luz com luz. Deixa as trevas para lá. Começa a produzir. O mínimo que você pode fazer é o que você foi chamado. E a bênção de Deus vai fazer você reproduzir muito. Amém? Eu espero que essa palavra encontre algum lugar no teu coração. Que você possa orar. Nós vamos encerrar esse culto em nome de Jesus. Faça a tua oração. Peça sabedoria. Decida hoje separar. Deus deu uma ordem. Haja separação entre a luz e as trevas. Agora depende de você cumprir essa ordem. Deus deu uma ordem. Produza. Agora você tem que tomar a sua iniciativa e começar a produzir algo bom para o Senhor. Mas a terceira coisa, Ele ordena, mas Ele dá algo especial. Ele fala assim, você vai multiplicar, mas para isso eu vou te abençoar. Deus, nós precisamos tanto do Senhor. Nós precisamos tanto do Senhor. Eu declaro que haja separação entre luz e trevas aqui nessa noite, Senhor. Que haja distinção no nome de Jesus do que é luz e do que é trevas agora. E eu nunca vi a luz sair quando as trevas vêm. Mas eu vejo toda hora, quando a luz chega, as trevas têm que ir embora. E assim que eu declaro nesse momento, que haja luz na vida de cada um agora, Senhor. Espírito Santo, que paira sobre nossas vidas neste lugar, nesse momento. Peço que o Senhor venha conter o caos. Que o Senhor venha nos ajudar a colocar tudo em ordem na nossa vida. Que haja separação do que é bom e do que é ruim. E que essa atitude nós venhamos decidir essa noite. Que você venha colocar para fora da tua casa, irmão, tudo que é trevas. Porque se está tendo, eu vou dizer para você, eu nunca vi a luz sair quando as trevas chegam. Se você está convivendo no mesmo lugar que tem trevas, significa que você não é luz, que você já foi tomado pelas trevas. Mas o profeta Isaías diz lá, Isaías 60, dizendo o quê? Que as trevas cobrem a terra, mas a luz brilha em você. E essa luz dissipa as trevas. E ao seu redor há um feixe de luz ali, que a treva não pode chegar. E todos vão querer andar do teu lado, porque lá as trevas não chegam. Senhor, que haja luz na vida dos teus filhos aqui, Senhor. Espírito Santo, que o Senhor venha iluminar o entendimento agora, Senhor. Que toda parte que o inimigo está dominando agora com trevas, eu repreendo agora no nome de Jesus, que brilhe a luz do Senhor. Que haja o flash de luz do Senhor sobre a vida de cada um, sobre cada cantinho do coração, Senhor. E que as trevas não encontrem brecha para atuar, Senhor.
Senhor, que haja separação agora no nome de Jesus, Senhor. De todo vício, de toda idolatria, de tudo aquilo que afasta, Senhor, cada um dos que estão aqui da Tua presença, Senhor. Com a luz vem alegria, Senhor. A luz, ó Senhor, traz alegria e tira todo o medo, Senhor. Tem pessoas, ó Senhor, que não conseguem dormir no escuro porque tem medo das trevas, ó Senhor. Mas diz a Tua palavra que na cidade celestial não precisa de sol, não precisa de lua, porque o próprio Jesus ilumina todo lugar, ó Senhor. Ele é o nosso sol da justiça, Ele é aquele que traz a luz para a nossa vida. Jesus, Tu és a luz, Ele diz: eu sou a luz do mundo. Você quer luz para a tua vida, Jesus? Você não precisa acender uma vela, você precisa entregar a tua vida para Jesus, dizer: Senhor, brilha em mim, Senhor. E onde o Senhor estiver, queridos, não haverá trevas nenhuma. Você tem que estabelecer que Jesus é aquele que habita ali, não há trevas mais. Jesus, Tu és a luz da minha vida, Senhor. E onde está o Senhor não há trevas alguma. E com a tua boca Tu tem que declarar que você não tem pacto com as trevas, que você não tem parte com as trevas. Você não quer escuridão para a minha vida, para a minha alma. Mas Jesus, Tu diz que é a luz do mundo. Senhor, brilha na minha vida, brilha em mim, Senhor. Senhor, eu oro também para que o Senhor venha capacitar os Teus filhos para produzir, Senhor. Pode ser que eles não saibam, mas tem tudo que o Senhor já derramou sobre eles para que eles possam produzir, Senhor. Ninguém aqui é inferior, porque o Senhor deu condições a cada um de nós ao fazermos o melhor, Senhor. Querido, não é por você ser órfão que você é menor do que ninguém. Não é porque o teu cabelo não é do jeito que você gostaria, que a cor da tua pele talvez seja discriminada, que faz isso você menor. Mas você tem todas as condições, porque Deus fez assim para você ser quem Ele te chamou para ser. Porque muitas pessoas já disseram palavras de negação e de maldição sobre a tua vida, mas que todas essas palavras caiam por terra agora no nome de Jesus, porque sim, o Senhor te deu condições para alcançar e para ser o que Ele te chamou para ser. E o mais importante, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te abençoe essa noite, para que você venha reproduzir para Ele, para que você venha gerar no reino dEle, para que você venha gerar discípulos, para que você venha também abençoar os teus filhos, para que você venha ser alguém que venha inspirar pessoas nessa terra. Eu quero inspirar pessoas nessa terra. Eu quero viver uma vida que as pessoas falam assim: eu quero ser algo parecido, mas eu quero ser ainda melhor. Porque Ele te abençoou. Ele falou assim: ide e façam discípulos de todas as nações. O Senhor te deu poder para você expulsar demônios. Usa isso agora. Expulsa aí. O Senhor deu poder para você curar a enfermidade. Então declara sobre essa enfermidade agora, no nome de Jesus, com a autoridade que o Senhor deu sobre a tua vida. O Senhor te deu poder para você tomar qualquer coisa mortífera e isso não te fazer mal. Você fala assim: pastor, eu vou tomar veneno? Não, mas toda palavra que cai no teu coração, você rejeita no nome de Jesus. Por mais mortífera que ela seja, você rejeita, porque isso não vai acabar com você. E para encerrarmos, a palavra que mais pesa sobre o meu coração, e eu creio que os discípulos perguntaram, nem eram discípulos: Jesus, o que a gente precisa fazer para agradar a Deus? Ele fala assim: creia em mim, creia naquele que foi enviado. E crer em Jesus é crer nas suas palavras. Ele disse que eu poderia. E Ele disse assim: vocês farão ainda coisas maiores do que eu fiz. Pode ser pretensioso, querido, mas eu quero fazer obras maiores do que Jesus fez.
Eu quero fazer obras maiores. Não quero ser mais conhecido do que ele, mas eu quero fazer obras maiores que façam o nome ainda mais conhecido do que o meu. O que você quer? Quais são as obras que você quer realizar para o Senhor, para que o nome do Senhor seja conhecido? Fala assim: eu quero ser o melhor construtor. E as pessoas vão ver o quanto eu sou bom nisso que eu faço, e vão ver que é Deus na minha vida. Eu quero ser a melhor esteticista. Eu quero ser o melhor gerente. Eu quero ser o melhor vendedor. E as pessoas não vão elogiar apenas pelo que eu estou fazendo, mas eles vão falar assim: eu vejo Deus na sua vida. Nada menos do que o melhor Deus tem para nós. Não se contente com pouco. Deus, ele tem o melhor. Amém? É isso que nós queremos. Se você tem ainda uma última canção para adorar o nome de Deus, para agradecer, creio que nós podemos adorar Ele nesse sentido. Você pode adorar o Senhor. Pode arder no teu coração o desejo de viver grandes coisas com o Senhor, de reproduzir em grande escala. Não pensa pequeno não, pensa em grande escala. Aleluia. Aleluia. E pra gente ir embora, querido, ontem eu estava ouvindo a pregação aqui, eu estava ouvindo em casa lavando louça. E a nossa irmã que ministrou aqui, ela compartilhou um testemunho que ela, um determinado dia, a gente já está encerrando, ela e a irmã dela iam fazer um determinado curso. E eu lembro desse dia que eu dei a última aula e falei a formatura, né, tal, amanhã nos vemos. Eu falei assim: não, a gente não vai. Situação muito diferente do que era o bairro, e realmente elas eram bem simples. Eu falei assim: por que vocês não vão? Porque não tem dinheiro para formatura. Irmão, eu também não tinha dinheiro assim, eu não gerava recursos trabalhando na empresa, eu era missionário. A igreja me mantinha com ofertas. E eu lembro desses R$40 que eu paguei na época. Hoje não tenho noção quanto seria hoje. Irmãos, eu até imaginei assim: eu vou pagar porque elas merecem, são especiais. Irmão, eu fiquei sem dinheiro. Eu não fui ali no outro, atravessei a rua, alguém me deu o dobro. Não aconteceu. Mas eu estava falando lá, ela falava, eu não lembrava direito daquele momento. Mas sabe o que começou Deus trazer à minha memória? Quantas vezes eu desejei fazer um curso, fazer alguma coisa e pessoas me abençoaram. Quantas vezes eu já desejei na missão. Nós desejamos casar, o nosso casamento foi todo abençoado, pessoas nos abençoaram, não é isso? Nós desejamos um carro, nós somos abençoados e ganhamos um carro. Nós desejamos muita coisa e eu fui ver como que é poderosa uma semente. Como é poderoso você produzir, mesmo que seja pouco, mas seja algo bom. Você vai colher isso pelo resto da sua vida. Você entende o mistério? Pode parecer simples e pouco o que você está produzindo, mas quando isso você gera uma semente, isso vai repercutir na sua vida, toda a sua vida. Isso valida o princípio: você colhe aquilo que você planta. Se você semear coisas boas, você vai colher coisas boas. Mas se você semear coisas ruins, você vai colher coisas. Se você se relaciona com alguém e você trai essa pessoa, se você amaldiçoa essa pessoa, você é uma desgraça na vida dessa pessoa, você vai colher tudo isso lá na frente. Tem pessoas hoje que são cristãs, tá na bênção do Senhor, e ela fala: Senhor, eu não entendo por que eu estou na tua bênção e tem coisa que não acontece na minha vida. Pode ser colheita ainda. Pode ser que você está colhendo coisas que você semeou lá no mundo, porque o princípio não se quebra e você está colhendo hoje.
Aí você tem que com a cara no pó pedir misericórdia, perdão ao Senhor. E sabe como é que você faz? Você acaba com essa plantação e semeia algo novo. Semeia amor, semeia coisas diferentes hoje. Tem coisas que você está preocupado, que você está triste, você ingratidão. Calma o teu coração. O Senhor é galardoador daqueles que o buscam. O Senhor sabe recompensar. Uma hora você vai colher tudo de bom que você fez. Mas uma hora você vai colher tudo de ruim que você fez também. Então você tem que se arrepender hoje. Fala, Senhor, organiza esse caos e começa a produzir. Uma semente de R$40 para uma formatura de 2 adolescentes, irmão, já me gerou tanto mais do que isso por conta de uma semeadura. Você não sabe o poder de uma semente. Uma semente pode cobrir um deserto. Uma semente pode acabar com o deserto. E Deus colocou uma semente no teu coração, uma semente de vida. Amém? Que o Senhor possa fazer a gente produzir muito. Tem 2 coisas para uma semente produzir e dar certo. Quais são as 2 coisas? Água e luz. Você tem a luz do mundo sobre a sua vida. Você tem o Espírito Santo, que é a água da vida, que é aquele que se manifesta, aquele que move nós. Amém? Que a sua semana seja maravilhosa. Talvez você esteja de folga no feriado, talvez você vai trabalhar, não importa, mas que seja produtiva a sua semana. E semeie. Vou te dar uma dica: semeie na vida de alguém. Semeie um abraço, semeie uma oração, semeie uma palavra de bênção, semeie uma visita, semeie um dinheiro na vida dela. Você não sabe o que fazer com isso, semeia. Talvez você tenha coisa estragando dentro da sua casa e tem gente precisando. Talvez você tenha coisa demais, talvez você tenha roupa demais, você tem tempo demais, você pode compartilhar isso com alguém. Amém? Talvez você tenha dinheiro demais, você pode compartilhar isso com alguém. Amém? Alguma coisa? Não? Vamos agradecer ao Senhor e irmos embora? Talvez você tenha talento demais e você está guardando só para você. Não é só para você cantar no chuveiro. Não é só para você tocar para as gatinhas, para os gatinhos. Mas é para você glorificar o Senhor. Para você ser visto e quando verem o que você tem feito com tanta qualidade. E eu vou dizer uma coisa, viu, Olivaldo? Você já construiu casa para muita gente. E agora você está construindo uma casa para o Senhor, para Deus. Você já ganhou muito mais dinheiro fazendo para o homem, mas você nunca vai ganhar tanto quanto você vai receber do Senhor por fazer aquilo que é dele. E talvez você já tocou em barzinho em muitos lugares aí, já até recebeu para isso. Mas você nunca vai receber o tanto quanto que é fazer aquilo que é para agradar, para adorar o Senhor. Amém? Talvez você já fez faxina na casa de muita gente, muito milionária, e ganhou muito dinheiro fazendo isso. Mas você não vai ganhar mais do que você pode ganhar quando você faz isso na casa do Senhor. Não tem comparação. Semeie naquilo, irmão, que pode te trazer uma colheita farta, no nome de Jesus. Semeie na vida de pessoas. Se você vê uma pessoa que ela é boa, você vê que essa pessoa tem futuro, semeie. Semeie um computador poderoso na vida do Marco Aurélio, que esse menino vai se tornar um produtor. Semeie uma máquina fotográfica, ele vai se tornar um não sei o que, né? Pode semear? Opa! Semeie, tem tanta gente aqui que a gente precisa semear na vida delas, irmão, para elas produzir muito, muito e muito. Amém? Senhor, muito obrigado por essa noite agradável. Obrigado pela vida de cada um aqui, Senhor. Obrigado pela vida de cada um aqui que o Senhor trouxe para esse lugar. Eu peço que o Senhor venha brilhar, Senhor, de maneira poderosa, Senhor. Dissipa todas as trevas, Senhor. Toda a treva da vida de qualquer um aqui, Senhor. Capacita-nos, Senhor, a produzir, Senhor, uma boa semente. E, Senhor, abençoa-nos para que venhamos multiplicar, Senhor, de maneira que nós não venhamos conseguir contar aquilo que nós vamos produzir para o Senhor, ó Pai. No nome de Jesus. Eu abençoo a vida de cada um. Que seja uma semana próspera, uma semana alegre, uma semana de livramento, uma semana de abundância do Senhor, uma semana de cura, uma semana de milagre, uma semana de multiplicação. Eu declaro sobre a vida da tua igreja no nome de Jesus. Que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam com toda a igreja. Nós dizemos amém, amém, glória a Deus. Semeia um abraço, semeia um Deus abençoe, semeia um x-tudo, semeia alguma coisa na vida de alguém, pelo amor de Deus, irmão.